Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e bora ficar até o final desse vídeo que tá bem top. É uma decoração de um bolo super diferente, super bonito e é perfeito aí para decoração para o pessoal que quer um bolo com cara de gostoso. Esse é o bolo perfeito para vocês fazerem. Gente, agora vamos falar em relação a esse bolo. Esse bolo está sendo feito numa forma de 25 centímetros de diâmetro e ele está com 8 de altura. Por que ele está mais baixo do que normalmente meu padrão, entre 10 no mínimo até 13 centímetros? Porque eu queria fazer um bolo um pouco maior, porém um pouco mais baixo. Então é praticamente a massa de um bolo de 2 kg numa forma de 3, o recheio de 2 kg numa forma de 3. Então é praticamente um bolo de 2 quilos, porém ele é um pouco mais comprido e um pouco mais baixo. E gente, eu vou pedindo desculpa para vocês se aparecer algum barulho aqui, porque aqui perto da minha casa tá tendo uma construção e acaba que às vezes pode ter barulho de batendo alguma coisa e tudo mais, então eu peço que vocês relevem. Aí eu vou aplicando chantilly em volta do bolo. E o chantilly que eu estou utilizando é chantilly Amélia. Aí para mim fazer esse chantilly que eu estou utilizando agora, eu coloquei 500 ml de chantilly. Junto eu coloquei aí 50 gramas de açúcar refinado e 10 gramas de leite ninho. Mas se vocês não quiserem, não precisa colocar esses adicionais, pode bater só o chantilly que não vai ter problema nenhum. Aí, gente, enquanto eu começo alisando o bolo aí, lembrando que esse vídeo está em tempo real, então é realmente o tempo que eu levei para mim decorar esse bolo, eu vou pedindo para você, por favor, se você não é inscrito, tá gostando do vídeo, bora deixar o like, breve para ajudar o canal a crescer, porque a gente chegando em 30 mil inscritos, eu trago para vocês um bolo de 3 andares, então vocês não podem perder. Aí, gente, vocês vão reparando que agora eu vou alisando o bolo e simplesmente eu só vou passando a espátula aí para deixar o nosso bolo bem niveladinho. Vocês podem observar que para mim utilizar o chantilly em volta do bolo, eu acabei aplicando ele com um saco de confeitar. Eu gosto de fazer dessa forma porque eu acho que é mais rápido, é mais prático e vale muito mais a pena. Porém, se você achar melhor, você pode substituir o saco de confeitar pela espátula mesmo e só ir aplicando de pouquinho em pouquinho. Eu só acostumei dessa forma porque eu acho que é muito mais prático e muito mais fácil da gente fazer. Aí, gente, agora eu tô com uma espátula dessas alisadora, bem simplesinha mesmo, e só vou passando. Essa é de alumínio, porém você pode utilizar a que você achar melhor. Pode ser de plástico, pode ser de acrílico, o que você puder utilizar aí para fazer, pode utilizar. Inclusive, não necessariamente precisa ser dessa espátula, tem outros modelinhos que dá para fazer esse mesmo trabalho. Inclusive, se você está começando e não acha a espátula para comprar e tudo mais, inclusive você pode até comprar, por exemplo, uma régua daquelas de inox, que é bem retinha, bem certinha. Você higieniza ela bem certinho, dá para utilizar no bolo sem problema nenhum. A única coisa é que você vai deixar clara e específica só para fazer bolo, claro, né? Mas aí, gente, vocês vão reparando que eu vou retirando o excesso aí com uma espátula simples. Então eu gosto bastante de utilizar essa espátula simples, que é aquela de cortar bolo, porque é muito mais prática, porque o fato dela ter o ângulo ajuda que quando a gente passe a espátula, o bolo fique bem retinho, bem certinho, de vez você utilizar aquela espátula que é completamente reta. Então, se você tem costume de utilizar reta, pode usar. Mas se você está iniciando, pode utilizar uma dessa, porque é muito melhor às vezes e muito mais fácil para você que está iniciando do que uma espátula profissional e tudo mais. Então vai muito de pessoa para pessoa o que prefere usar. Aí agora o bolo já está praticamente alisado e só vou vir fazendo o trabalho de bico para a gente poder finalizar o nosso bolo. Aí eu tô com uma espátula de textura, é dessas bem simplesinhas mesmo. Essa inclusive é aquela triangular, né, que tem 3 desenhos. Ela é bem facinho de encontrar, é bem baratinho, você compra por uns 5, 4 e pouco. Então vale muito a pena você comprar e dá para fazer vários modelinhos de bolo. Você pode fazer assim só retinho igual eu tô fazendo, pode fazer movimento de ondinha, wave cake. Então essa espátula dá para você fazer só com ela umas 6, 7 decorações diferentes. Agora que a lateral já está toda certinha e do jeito que a gente queria, eu só vou vir finalizando. Eu vou pegar a mesma espátula que eu estava utilizando e vou vir fazendo as quinas. Observem que eu vou passando e sempre vou raspando na espátula. Acabou que não está aparecendo, mas toda vez que eu passo a espátula eu raspo aí no raspador
e passo no pano de prato. Por que que eu faço isso? Eu gosto de fazer isso porque a espátula estando limpinha, ela retira o excesso de chantilly. Agora, se você fica passando a espátula que já tem chantilly, de vez ela retirar, ela vai tirar, aplicar. Então não vai adiantar em nada e às vezes pode estragar sua quina e tudo mais. Então faz isso como eu tô falando para você, que vai ajudar bastante, eu tenho certeza. Então faz a quina toda certinha, fez a quina com a espátula, passou no raspador e passa aí no Perfex e tudo mais. Inclusive, para quem sempre me pergunta, eu utilizo tanto pano de prato para alguns tipos de trabalho, quanto Perfex, mas eu gosto bastante daqueles paninhos lavável Perfex porque vale muito a pena, igual esse que você tá vendo. Aí, gente, agora eu só vou passar mais uma espatulada para finalizar, o bolo ficar bem lisinho em cima. Inclusive, esse bolo, por que que eu fiz ele mais baixo? Esse bolo eu ia levar na casa da minha avó. E já como que eu ia levar para casa da minha avó, e a casa da minha avó é mais ou menos 1 hora e pouco, 1 hora e meia de viagem, eu optei em utilizar aquela embalagem com tampa, porque fica bem mais fácil para transportar. Porém, o que que acontece? Essas embalagens com tampa, geralmente, elas têm até 12 centímetros de altura. Então, se eu faço aquele bolo que eu tenho costume de fazer, padrão, a maioria das vezes, quando eu coloco a embalagem, acaba relando no bolo. Então, isso não é legal para a gente fazer. Então, eu acabei optando em fazer um bolo um pouco mais comprido, porém mais baixinho. Então, é praticamente um bolo de 2 quilos, porém ele está mais baixo e mais largo, mas o rendimento é a mesma coisa praticamente. Aí vocês vão reparando aí que eu vou girando. Inclusive essa pessoa que apareceu aí no fundo é meu pai. E esse bolo era com morango. No recheio não tem morango, mas eu queria decorar com morango e tudo mais. Então eu tô com o morango ali. Eu vou higienizar depois. Inclusive eu acabei que eu não gravei como que eu higienizo morango e tudo mais. Mas eu só lavo certinho. E depois venho secando com um Perfex novinho, bem limpinho, para ficar bem certinho. É muito importante a gente secar o morango, porque o morango serve como uma esponja, vamos dizer assim. Tudo de água que entra em contato nele, ele absorve e depois solta. Então, acontecendo isso, se você não seca o seu morango, ele vai absorver e depois vai começar a soltar muita água no seu bolo e não vai ficar bonito. Então, faz isso que eu tô falando que vai ajudar bastante. Aí agora eu tô com o bico M da Wilton aí, que é esse bico de fazer roseta. É um bico muito utilizado, vale muito a pena, dá para fazer vários tipos de decoração. É muito bom mesmo você utilizar. Aí eu tô com o M da Wilton, porém tem vários modelos para vocês utilizarem. E vocês podem ir reparando que eu vou fazendo o movimento de roseta, que você apenas pressiona fazendo uma pitanga e contorna em volta dela. Você pode contornar ela tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário, que dá super certo. E agora tinha um restinho de chantilly, aí eu optei em gastar esse restinho para fazer umas pitanguinhas embaixo, bem facinho, bem simplesinho mesmo. Nem troquei o bico, utilizei esse bico mesmo. Aí vocês vão reparando que a pitanga a gente pressiona e puxa. Aí, na minha opinião, a pitanga eu acho que é o trabalho mais fácil para quem está iniciando na confeitaria. Porém, até a pitanga você pode tomar alguns cuidados aí para ficar uma pitanga mais bonita e mais perfeita. Quando a gente faz a pitanga, o indicado é que você pressione, pare de pressionar para depois puxar. Eu vejo que tem muita gente que vai pressionando e puxa pressionando ainda. Então, sabe quando fica aquela pitanga muito pontuda, que não fica tão bonita? Provavelmente o que aconteceu foi isso. E algo muito importante também é ter um chantilly num ponto correto. Não pode estar muito mole, senão vai ficar uma pitanga meio murcha, assim, meio caída. Porém, também não pode estar um chantilly muito poroso, porque senão também não fica bonita. Então, gente, agora eu vou utilizar leite em pó aí pra gente fazer um acabamento em cima. Eu queria que esse bolo ficasse bem gostoso mesmo, então eu não utilizei corante, não utilizei decoração assim. É uma decoração mais simples mesmo, mas que fica muito bonita e muito saborosa. Coloquei aí na peneirinha, né? Coloquei um pouco de leite ninho. Inclusive o leite ninho que eu utilizo mesmo é o ninho, porém você pode utilizar a marca que você achar melhor. Piracanjuba é muito bom e também é muito bom. A marca que você se adaptar melhor, você pode utilizar. Então já está pronto e agora só vou vir adicionando os morangos. O morango, gente, eu optei em pegar ele e cortar pela metade.
Porém, se você quiser, você pode utilizar tanto o morango inteiro quanto pela metade. Do jeito que você preferir cortar, pode cortar aí. E eu também optei em utilizar o morango assim de cima, a parte, vamos dizer, a parte de trás dele. De vez eu colocar o miolo dele para frente, eu coloquei a superfície, né? Não sei o que eu tô falando direito aqui, mas vocês entenderam. De vez eu utilizar o miolo do morango, de vez deixar ele em pezinho, eu optei em deixar assim deitadinho. Porém, você pode virar ele ao contrário e ficar o miolinho assim pra frente também, que fica super bonito. Mas o que você acha melhor dá pra você fazer. Desculpa aí, gente, se às vezes eu falar algumas coisas, vocês não entender, mas eu peço que vocês relevem. Então, quando eu vou colocando o morango, vou pedindo novamente, se você já não deixou o like, tá gostando do vídeo, tá acompanhando, bora deixar o like. É de graça, ajuda muito o canal e eu fico muito feliz com o retorno de vocês. Inclusive, qualquer dúvida que você tiver em relação a esse bolo, pode deixar aí nos comentários que eu vou gostar muito e vou responder vocês. Deixa de qual cidade também, que eu quero saber que cidade que você é. E mais uma coisa que eu quero saber. Qual é o bolo que vocês mais vendem e qual é o bolo favorito seus? O bolo que eu mais vendo aqui na minha confeitaria geralmente é o mousse de leite ninho, então realmente é esse recheio que vocês estão assistindo. E o bolo que eu mais gosto é o de prestígio, que já tem receita no canal. Então, se vocês quiserem ver, ambas as receitas já tem no canal, é só depois que acabar esse vídeo, você dá uma olhadinha, uma conferidinha, porque tem tudo certinho no canal. Então, gente, vocês podem reparar que tem esse tempinho que às vezes eu demoro um pouquinho para colocar o morango, mas é porque eu não deixei o morango cortado, então eu cortei em tempo real mesmo. Então, sempre cortando o bolo em tempo real, vendo o tempo que eu gasto para vocês poderem fazer. Aí eu sei que tem muita gente que sempre me pergunta, fala, Lucas, mas você decora o bolo muito rápido, eu demoro demais. Isso é completamente normal, porque conforme a gente vai se adaptando, melhorando, a gente vai ficando um pouco mais rápido. Aí tinha uns morangos ali que tinha sobrado, eu tava pensando como que eu podia colocar, porém eu optei em fazer um leque de morango. Como que faz o leque? Para você fazer, você vai fatiar ele, mas antes de chegar no final para cortar ele. Então você vai fazer cortar bem fininho assim, fazer várias camadinhas e depois você só dá uma abridinha no morango. Então vai ficar no formato de leque, fica super bonito e eu acho que fica bem legal. Olhem para vocês verem que legal que ele fica. Então eu só peguei um morango que estava um pouquinho maior e cortei. Então o vídeo de hoje foi isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho, até o próximo, fiquem com Deus e tchau, tchau!